Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos aqui hoje para gravar o último episódio do ano, né? Porque daí ano que vem a gente retoma e tem mais. Queria começar dizendo que no último episódio, no anterior a esse, eu tinha mencionado que o próximo seria sobre música, né? Com o pessoal do samba, grupo de samba do Paigão. Mas por incompatibilidade de agenda, a gente não conseguiu se organizar para fazer. Mas vai sair. Ano que vem sai. Hoje, os meus convidados especiais é a equipe do Podfans, que são bastante especiais para mim. O Vitor e o Ricardo, que vocês já conheceram no primeiro episódio. Tá aqui pra gente poder encerrar esse ciclo dessa temporada desse ano, né? Como a gente começou, vamos terminar. Então, nesse episódio, né, estamos aqui só pra bater um papo de uma forma mais descontraída, falar um pouco de como foi a nossa experiência com essa ideia maluca que eu tive. Até agora resolvi ainda não fingir demência. Estamos seguindo firme e forte. E queria saber de vocês, o que você achou, Ricardo? Você já tinha feito edição de vídeo, produzido alguma coisa antes? Foi a primeira vez? Como que foi? É, quando você falou pra mim sobre a ideia do podcast, eu encarei como um desafio, porque eu não sabia fazer edição de vídeo, sabia muito pouco. E tudo foi aprendizado. E eu gostei porque eu falei que você podia contar comigo. E eu adoro esse tipo de desafio e deu tudo certo. Aprendi, tô aprendendo muito ainda. Não sei quase nada, mas já tem podcast no ar, então tá dando certo. A perspectiva foi boa. Eu andei reouvindo os episódios aí também. Acabei comentando com você agora há pouco e realmente tá muito bom. Eu tô gostando do resultado. E da experiência de passar por esse processo, de ter o contato que a gente teve com os nossos convidados. Eu fui beneficiado de conhecer pessoas, né? As pessoas, os convidados. Então, como eu não apareço nos episódios, eu fico sempre ali por trás, eu, o Vitor. Então, o que foi legal é que eu tive contato com essas pessoas, aprendi muito, porque o podcast ele tem um tempo ali de 40 minutos, só que a gravação geralmente tem uma hora e meia, E né? tem aquele período que é antes, né? Que rola aquela Tem conversa, toda a um preparação. alinhamento e o E esse, depois. esse processo aí é muito bacana, porque eu, para editar o episódio, demora aí umas 4 vezes no mínimo o período total. Porque eu ouço várias vezes. Em tudo que tá aí no podcast eu tô aprendendo. E pra você, Vitor, como foi esse processo de estar junto com a gente aqui no podcast, fazer essa parte técnica aí com a gente, cuidar da Foi gravação? diferente, porque a gente nunca fez, né, isso aí. Então foi um desafio, igual o Ricardo falou. Deu tanto certo que já tem gente chamando a gente aí, ó. Joga no ar que tem gente chamando a gente pra ajudar. Mas foi legal, foi um desafio bem legal. Ainda mais com câmera, a gente não tem tanta câmera profissional, mas a gente tá se virando com o que tem, né? E deu certo. Eu lembro que quando a gente teve a ideia, eu e o Ricardo, a gente ficou vendo uns vídeos, né? Podcast de rico e podcast de pobre. Logo o nosso vira de rico. Já nós fica rico, todo mundo. Não, Axé. mesmo no de pobre, a gente ainda não tem os equipamentos que o podcast de pobre exige. A gente tem o mínimo do mínimo, mas tá dando certo, ó. Que a gente tá fazendo igual o microfone de Isso aqui já apresentador. ó, É uma improvisação, A né? gente tá improvisando o improvisação. microfone porque aconteceu alguns imprevistos aí com um dos equipamentos, mas tá tudo certo, a gente tá gravando. O áudio vai ser de qualidade do mesmo jeito e vai dar tudo certo. Então, quando eu tive essa ideia, assim, o podcast, ele me proporcionou a aflorar uma coisa que pra mim era muito difícil, porque eu sempre fui muito tímida, sempre fui bastante reservada, né? E tô conseguindo me soltar um pouco mais. Esse processo tá me estimulando a procurar novos conhecimentos, a me aprofundar nas coisas que eu tenho interesse. E eu lembro que quando eu pensei em fazer, pensei assim, vou fazer algo pra falar sobre tudo e sobre qualquer coisa. E acabou que
um espaço em que a gente tem para poder falar sobre tudo, mas aí começou a tomar um rumo. Agora a gente tem, não diria que a gente tem um nicho, mas a gente tem um público, um caminho, um público específico. E eu gostei bastante da forma, do corpo que o podcast tomou, da forma como se deu, né? Do resultado que a gente está tendo. Assim, considero que nós somos ainda pessoas anônimas, fazendo uma coisa diferente, que apesar de ser uma pessoa anônima, tem episódios que daria para encher umas 3, 4 salas de aulas, né? Para falar de assuntos que são importantíssimos, que fazem a diferença, que precisam ser falados, na minha opinião, que é o que me instiga, né? E isso para mim é satisfatório. Se 3 pessoas, se 1 ou 2, 3 pessoas além da gente, né, ouvisse, pra mim eu já ficaria muito feliz. E como foi pra você, desculpa cortar, você como uma pessoa tímida, começar a entrevistar as pessoas? Difícil, ainda é difícil. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de me ver. Lá no começo de você me fez ouvir. com o pai, fez você, como que foi? Pro pai Joey, pro pai Robson, você entrevistar os dois ali. Primeiro que foi uma honra, né? Porque são pessoas que eu admiro bastante, que eu amo e que eu tenho uma ligação muito importante com eles por conta da religião, e é uma ligação assim que pra mim é muito importante, né? Pessoas que são da minha extrema confiança e que são referências pra mim com relação ao caminho que eu devo seguir, a postura que para mim vejo como correta ter. Então dá aquele medo, aquele frio na barriga, porque além da timidez, eu ainda tô falando com pessoas que são importantíssimas pra mim e Dá que aquele fazem nervoso, né? parte, assim, que tem um papel essencial e fundamental nessa trajetória, né? Que, na real, uma trajetória que mudou a minha vida em um curto espaço de tempo e foi uma mudança drástica, né? Eu tenho um dos meus pacientes, porque continuo atuando na clínica, né? Estou atendendo. Um dos meus pacientes, a gente falando sobre, eu lembro que a gente estava falando sobre como foi, né, esse ano, porque é muito clichês que a gente tá fazendo, tipo de avaliar, repensar no ano. Tem paciente que costuma fazer isso também no processo terapêutico. Então a gente tava falando, aí ela falou uma frase que eu achei, que eu me identifiquei também com essa frase, né? Ela falou assim: nossa, esse ano foi uma embriaguez de emoção. E realmente, foi uma embriaguez de emoção. Que ano, né? Que ano. O ano foi Bem agitado. Bem agitado, muita coisa acontecendo no contexto histórico. Foi um ano muito importante para a história do Brasil, no contexto político, social, econômico, sanitário, né? A gente está ainda se recuperando. Eu acho que, não sei se ao certo se eu posso dizer que acabou a pandemia, a gente está se recuperando disso, ou se estamos ainda. Eu acho que a gente está em um estado pandêmico ainda, né? Ainda tá, né? Isso aí não vai acabar tão cedo. E então foi um ano muito à flor da pele. As pessoas ao meu redor, as pessoas que eu tenho contato, que eu atendo, estavam com sentimentos muito aflorados, né? Foi um ano bem. Eu acho que essa questão aí a questão do ânimo, né, dos nervos, a flor da pele, é tudo consequência dessa embriaguez aí toda, né? É muita coisa acontecendo, são muitas preocupações por parte das famílias e as dificuldades financeiras e tudo mais. Eu acho que tudo isso contribui para que chegue nessa retrospectiva, né, de agora. Essa mistura de sentimento e com certeza foi por causa dos problemas, né? As pessoas, a preocupação, a ansiedade é um grande mal que precisa ser. A ansiedade é um problema que pegou muito forte esse ano, pós-pandemia. Isso aí a gente vê agora em família, em amigos. Você vê que antes não tinha, hoje você vê em muitos lugares hoje. E a gente já vem de um período assim que para muitas pessoas aqui foi de muito sofrimento, né? O que a gente viveu nessa pandemia não foi fácil, muita gente morrendo, pessoas próximas doentes. Meu pai, né, meu pai biológico, ele pegou Covid também, esteve internado e precisou ser entubado, ainda tá se recuperando das sequelas do Covid. É complicado.
né? Eu já passei por grandes perdas, assim, perdi minha mãe e aí vem sentir um medo enorme de também perder o meu pai e graças pelo que meu pai acredita, graças a Deus, no meu entendimento, graças aos orixás, tá tudo bem, tá tudo Graças à certo. vida, Sim, né? conseguiu se recuperar, espero que tenha muitos anos de vida aí Vai. pela frente. Mas aí eu posso pelo menos ter uma ideia, a partir da minha experiência, do que as pessoas estão passando, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Você passa por percas, não só de pessoas, mas de emprego, de status Foi tudo, né? social, tem danos, houve danos que foram irreparáveis para o nosso povo, né? Então, Mas a gente não tá aqui pra falar de negatividade. Então vamos falar como foi seu ano positivamente. mas é que nesse ano em específico, não dá para falar só de positividade, porque como eu disse, como eu mencionei, foi uma grande embriaguez de emoção que Foi no altos e baixos, né? altas e baixas, mas também foi um ano maravilhoso, assim, de experiências, muito rico de experiências, porque daí eu consegui conhecer pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, consegui fortalecer laços, fortalecer vínculos com pessoas importantíssimas para mim e pro caminho que eu tô querendo trilhar, que eu tô querendo seguir. E isso foi maravilhoso, né? Participei de eventos, de coisas que foram importantíssimas para o meu crescimento pessoal, profissional, espiritual, né? E Foi esse ano que você viajou? esse ano eu viajei 2 vezes, né? Fui primeiro para Curitiba, pra gente falar sobre educação para povos tradicionais no Fórum Paranaense. Foi uma experiência incrível, porque eu pude conhecer outras comunidades, né? Comunidades que eu nem tinha ideia que existia. E aí tive esse contato, pude conhecer um pouco mais da cultura e conhecer das necessidades, porque tem pontos que convergem, divergem da gente, tem coisas que a gente se identifica e tem coisas que eu nem imaginava que era necessário para outras pessoas e que são, né? E depois eu fui para Minas com o pai Robson, que já teve por aqui, com a Isa, com a mãe Candaiô, babá lá da Meji, e vai estar aqui também logo logo, né? Ainda não esteve, mas vai estar aqui com a gente pra gente poder bater um papo. E foi maravilhoso também, tive um pouco mais de contato com o MST, e conheci outras pessoas que são pertencentes aos povos tradicionais de terreiro, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Conheci o seu Milton, que foi um dos fundadores do MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado. E isso para mim foi uma grande honra, porque ele foi o pioneiro para uma luta que para mim é importantíssima, que fala muito de mim, sabe? É uma coisa assim que até me emociona, porque em questão de experiência, foi um ano rico, muito maravilhoso. E Aprendeu bastante, né? aprendi bastante. Comecei um ano sendo de um jeito e com certeza vou terminar, né? Que ainda não acabou. Ainda tem muita água pra rolar nesses poucos dias que faltam pra acabar. De um jeito bem transformador, bem diferente. E eu acredito muito que é um Xum, né? Presente na minha vida, porque eu comecei o ano logo após minha iniciação foi o ano passado. Já fiz um ano, só tá faltando pagar agora a obrigação, né? Mas e tenho ainda muita coisa para aprender e isso é o que me estimula. Porque a vida é isso, é esse eterno aprendizado, é essa busca pelo conhecimento, é a nossa busca por direitos, é a nossa busca pelo nosso lugar na sociedade. E agora eu tô aprendendo que eu tenho direito a isso, que eu posso fazer isso, né? Que eu não tô sozinha, não é uma briga sozinha, não é uma luta. Tem
pessoas maravilhosas nessa trajetória, pessoas que estão para me auxiliar, para me apoiar. E quando eu falei que foi um ano de altos e baixos, foi um ano assim em que eu mais consegui também perceber de uma forma mais clara as pessoas que realmente estão por mim e consegui me dar conta que realmente eu não tô sozinha, nunca estive. Tenho vocês que são nós somos amigos, né? Além de agora ter essa parceria com o podcast, eu e o Ricardo já vem de uma amizade de 10 anos ou mais. Vitor, uns 4 anos, 5 anos pra mais. E são pessoas, gente, que em tudo que eu precisei, tudo que eu necessitei, calma, me apoiaram, né? São pessoas que, fora eles, pessoas que a família que eu agora construí também lá no Ilê, a Shell e a Funjó, que estiveram também bastante do meu lado, né? Pai Robson, maravilhoso, a minha amiga Isa, que também já esteve aqui, Pai Gão, a mãe Angélica, Pai Robson, e todos lá, né? Todos lá ensinando e apoiando e ali para fortalecer. E também uma pessoa muito importantíssima que a Dani, que também já esteve aqui, que maravilhosa, super parceira. Uma coisa que eu reparei é que, assim, no primeiro episódio, eu percebi que você teve a ideia do podcast e eu percebi que dentro de você é como se você quisesse mostrar para todas as outras pessoas o que você conquistou ali. Por exemplo, você falou que o podcast ia falar sobre política, sobre religião, sobre cultura, sobre... Enfim, você já tinha em mente esses convidados que você chamou. Você acha que as pessoas que você convidou, que agora todo mundo já conheceu um pouquinho do pai Robson, do pai Joey, da Dani, né, da mãe Candaiô, né, da Isa, teve a Edmara, também teve o Rodrigo, todo mundo que participou ali, que sentou na sua frente, que teve a oportunidade de conversar. Você acha que você conseguiu passar para as pessoas, para o público do Podfans, quão especial essas pessoas são? Você sempre fala, né, convidados muito especiais, e realmente são. Sim. Será que todo mundo conseguiu ver um pouquinho de cada um que você tentou mostrar ali? Porque essas pessoas fazem parte da sua vida e são muito especiais no seu dia a dia. Então, foi o suficiente ou ainda tem muita coisa ali? Você pode rechamar alguém? Eu acho que nunca vai ser suficiente, né? Porque tem coisas que não cabem em palavras, assim, literalmente. Mas a gente vai continuar, né? Porque é um projeto que eu acredito que ainda tem muita coisa pra gente fazer, aprender. Muitas ideias. E essas pessoas que são importantes têm muito mais a acrescentar, então vão voltar com certeza. E se não deu pra mostrar, não sei se um dia vai dar pra mostrar tudo que tem pra mostrar, né? Mas pelo menos um pouco da sabedoria dessas pessoas, a gente pretende continuar compartilhando aqui. Uma coisa é fato. Você cumpriu com o que você prometeu. Eu falo isso como na parte da edição, eu percebi que tudo que você prometeu ali, por mais que você tenha tentado inovar e acabou porventura não dando certo, inconvenientes aconteceram, o episódio com as crianças não deu certo, mas vai acontecer. Mas tudo que você prometeu lá no primeiro episódio, você cumpriu e foi melhor do que você esperava. Então, eu falo isso na minha visão, eu acredito que quem tá de fora, quem assiste o Podfans ou quem ouve, vê um resultado ali de uma coisa que superou as expectativas, né? Tanto pra mim, que me empenhei em te ajudar, mas acho que pra você também, você ficou extremamente surpresa, né? Sim, fiquei sim, bastante feliz e surpresa. E pra mim, assim, a gente teve problemas, né? Tivemos problemas que... alguns maiores, outros menores, né? Conflito de agenda, mas é uma coisa extremamente nova pra gente, né? Que todo mundo teria, qualquer produtor ou idealizador teria. E acredito que deu pra gente aprender, deu pra gente, né, saber o que deu certo, a gente pode melhorar, o que não dá certo, a gente não vai mais repetir e vamos continuar tentando melhorar a cada dia. Mas não foi fácil, gente, não é fácil não. A gente teve bastante dor de cabeça, mas a gente teve a gente domina.
Domina, Mas o a peixe, gente ó. teve. A gente teve muita coisa boa que supera todas essas dificuldades, com E se os certeza. episódios estão no ar, é porque você não precisou fingir demência e tá tudo legal. O É. episódio foi gravado com a intenção de ficar permanentemente ali, porque é transmissão de conhecimento, é Uhum. cultura, né? O canal não vai acabar. São pessoas muito importantes que estão ali, que eu acho que ainda falta muita gente entender, né, que aquilo é importante. O episódio com o Pai Joey, por exemplo, na minha concepção, eu achei o mais importante na questão cultural de religião, que eu aprendi muito com aquele episódio, né? Eu que não sou muito da política e gosto mais da parte mística e religiosa, para mim foi muito bom. E o episódio sobre religiões, sobre cultura, sobre capoeira, né, com a Dani, eu acho que cada episódio toca um pouquinho em cada um, então falta um pouco mais aí de transmitir tudo isso e as pessoas precisam conhecer mais essas Uhum. pessoas e esse conteúdo. Não tô Sim. fazendo propaganda do Podfãs, eu só tô falando Mas que já precisa. fazendo propaganda, né? Eu gostaria de deixar aqui o convite também para todo mundo ajudar a gente a crescer, né? Dá um Ajudar a like. gente a replicar todo esse conhecimento, tudo que tem sido falado, porque são coisas assim que para mim são de extrema importância. A gente falou sobre, começamos falando o primeiro foi sobre eu, o último tá sendo sobre nós. Aí depois a gente falou com a mãe Candaio e a Gabi sobre feminismo, sobre a mulher negra, né? Sobre a nossa cultura também. Aí a mulher negra de candomblé, de religião de matriz africana. Depois falamos com o pai Joy sobre o candomblé em si, né? A religião. E um pouco sobre a história dele também. Aí depois a gente falou com o pai Robson e o pai Igão. Falamos um pouco sobre política, né? Que também foi muito importante. Falamos sobre educação com a Edmara e o Rodrigo, e também foi bastante importante tudo isso voltado assim para nossa comunidade, para os povos tradicionais de terreiro e para as pessoas que fazem parte desse meio, né, ou simpatiza e que mais? A gente falou com a Isa sobre cultura. E é legal o fato da cultura com a Isa foi uma coisa regional. A gente pôde aprender sobre a cultura aqui na nossa cidade, o que ela passou para chegar onde ela chegou na nossa cidade, né? E falamos também sobre capoeira com a Dani. Então teve bastante coisa boa, né? E tudo isso que a gente falou são coisas que falam, assim, que eu tô compartilhando, que eu tô tentando entender junto com vocês e junto com as pessoas que estão assistindo a gente, de coisas que falam de mim. De uma forma ou outra, são coisas pessoais que eu tô aqui compartilhando, tô expondo, né? E isso pra mim é valiosíssimo. Seguindo esse raciocínio, o que você espera para 2023? O que você planeja? Já tá planejando alguma coisa? Já tenho algumas ideias, né? Pro ano que vem, tem bastante coisa legal que eu já tenho planejado, né? Mas, assim, esse ano a gente planejou muita coisa que não deu certo, então eu estou mais aberta aos imprevistos, mas a princípio gostaria muito de começar com o pai de hoje, já conversei com ele aceitou o convite. Aí também queria fazer aquele episódio que tem a ver com a nossa cultura também, falar de música, falar de samba, que vai ser junto com a Isso tem que fazer. Vanessa, junto com o Paigão e os meninos lá do Origem do Samba. Ai, gente, perdoa que são muitas emoções. Mas. A gente tem que fazer o episódio das crianças que a gente não fez. Vamos fazer o episódio A das gente vai fazer, tá? crianças. Não, a gente fez o episódio das crianças devido a alguns problemas que nem vale a pena comentar. Não foi ao ar, mas vamos refazer. E aí também já vamos falar sobre racismo religioso com o Gan Wellison. Pai Ogan Wellison, que é advogado, e o pai Robson também. E tem, assim, bastante coisa no papel pra gente pôr em prática. Que eu espero que caiba tudo dentro de 2023. E você Mas pretende falar de vários assuntos? a gente vamos Vai ver. fluindo, vai Vai fluindo. fluindo.
assim, tinha coisa que eu queria trazer e ainda não deu pra trazer, então dá pra gente colocar em prática agora. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse período de julho até aqui, né, que a gente começou, foi que a gente não tem controle. As coisas mudam, a gente tá convidando pessoas e as pessoas têm agenda, a gente tem os nossos trabalhos, né, a correria da vida, do dia a dia, para sobreviver, para viver. E aí a gente planeja e sai de um jeito diferente, às vezes acaba que não dá, e outras vezes sai ainda melhor do que a gente esperava. Então tem imprevistos que surpreende a gente de uma forma boa, outros de uma forma melhor ainda, né? E problema Cardo teve problema técnico, né? Teve vídeo que não ficou tão bom assim pra editar. E aí. Normal, né? Que a gente não tem equipamento apropriado. Isso é normal. Isso é normal porque a gente não tem equipamento apropriado, improvisado algumas coisas, mas tudo sai do jeito que a gente queria. Não com a mesma qualidade visual, talvez, por causa do vídeo, mas tá tudo do Mas jeito que a gente logo imaginava. teremos. A intenção é que pro ano que vem a gente melhore. Vamos pensar em formas de conseguir o que a gente precisa para fazer, para entregar algo de qualidade. Porque a gente tá falando de coisas, a gente pretende continuar falando de coisas que são importantes e é legal, seria interessante a gente entregar isso com a melhor qualidade que a gente puder, né? Vai ser com muito esforço, muito trabalho, que a gente vai conseguir tudo. A gente chega lá. Tem nada de fake aí, a gente não é no esforço. Não é mesmo? Uhum. É isso aí. E eu tô bem feliz com essa ideia que eu tive, uma ideia maluca que tá fluindo, tá dando certo. Eu espero que continue dando, porque tá sendo uma oportunidade, um jeito de aprender e um jeito de replicar, de transmitir, de ajudar de uma forma que Você tá transmitindo conhecimento através do canal, né? Isso aí é muito bom. E pra mim isso é muito lindo, muito valioso, muito importante, porque se tem uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, é o conhecimento. E a gente aprende mesmo quando a gente tá falando de coisas que são sérias, que são graves, quando a gente tá falando de coisas mais descontraídas, que são mais leves, falando de samba, ou que a gente ainda não falou, mas vamos, de música, ou brincando, ou que as conversas mais profundas que eu e o Ricardo já teve foi uma das conversas, né? Foi sentado na calçada, tomando uma cervejinha, comendo. Foi de formas assim, mais descontraídas. Então a gente consegue aprender em tudo. E conhecimento é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, porque isso ninguém tira da gente, ninguém tira. Não desmerecendo, né? A população geral, mas eu acho que assim, todo mundo tem boas ideias, todo mundo tem uma mente capaz de processar inovações. O que muda de uma pessoa para outra ou de uma comunidade para outra é uma unha de diferença. Então, quando a gente tá lá tomando alguma coisa na calçada e conversando besteira, de repente solta uma coisa ali que vira assunto para a noite toda. E isso faz a diferença. A ideia de nascer o podcast, a ideia de transmitir conhecimento, isso é um tipo de filantropia. Então, acho que você está transmitindo conhecimento, você está doando o seu conhecimento. E essa mente que você tem, a mente, né? Todo mundo, mas essas ideias, elas precisam ser executadas. E é essa unha de diferença que faz chegar onde vai chegando, né? Onde o podcast está e até onde ele pode chegar. Sim. Espero que um dos planos pro ano que vem, que a gente precisa fazer, uma festa, né? Pra comemorar. Uma festa pra comemorar... Não os inscritos, mas vai comemorar toda essa experiência maravilhosa que a gente já tá tendo, né? Que a gente gosta de festa, né? A gente gosta de festar. Para além do podcast, para mim, foi um ano de muita coisa nova, muitas mudanças. Estive, assim, muita flor da pele pra muita coisa. Me percebi um pouco mais doída, sabe? Pra tudo, assim, bem... Às vezes parecia, foi um ano de bastante intensidade de emoções. Então, resume o seu ano.
Em poucas palavras. Foi um ano foda, foi um ano Não. foda. Tranquilo na hora. Porque foi um ano que tive intensidade tanto de coisas legais, positivas e também problema que todo mundo tem, porque é a vida, né? Resumindo, esse ano foi um ano que foi muito bom. Foi um ano difícil? Foi. Mas a gente sempre tem aquele negócio, ai, não aguento mais. Mas a gente no outro dia acorda aguentando, continua. A gente segue firme e Levanta, forte, continua. levanta, recomeça quantas vezes for necessário. E eu descobri em mim mesma uma força assim que nem eu mesmo sabia. Então foi um ano de muito aprendizado, autoaprendizado e vários aprendizados sobre muita coisa. Oxum foi maravilhosa, está sendo maravilhosa na minha vida. Estou, assim, tendo experiências, assim, no dia a dia, na vida mesmo, no cotidiano, que consigo sentir essa presença muito forte. Muito... E é muito lindo isso pra mim. Muito lindo, muito importante. E muita coisa aconteceu num curto espaço de tempo. E não trocaria. Não abriria mão de tudo isso pra voltar ao que era antes. Eu ainda não sou a pessoa que pretendo ser, mas estou no caminho para isso. E hoje eu posso dizer que estou curtindo esse processo, estou gostando, tô conhecendo e tô conseguindo ter. Isso faz parte da autoestima, né? Eu, enquanto mulher negra, mulher preta, eu cresci eu odiando tudo que diz respeito a quem eu sou, com aquele modelo eurocêntrico, né? E tudo isso que aconteceu nos últimos tempos, inclusive o podcast, tá me ensinando muita coisa com relação a isso, ao amor, à ancestralidade, a conhecer a minha própria história. E nós descendemos de povos que foram trazidos para cá de uma forma horrível, de uma forma assim, eles foram despidos de quem eles eram, arrancaram deles, tentaram arrancar, né, a identidade, a cultura, o idioma e muitas coisas assim, importantíssimas, né? Que tipo, um europeu, uma pessoa que tem ascendência, por exemplo, europeia, italiana, portuguesa, francesa, alemã, tem uma facilidade assim extrema para procurar pelos seus antepassados, para saber das suas origens, para poder voltar lá para a Europa. A gente não tem isso, isso foi arrancado, isso foi queimado, isso foi tirado da gente. E se eu quiser saber qual era o meu país lá na África, porque a África não é um país, é um continente riquíssimo, com vários países e cheio de cultura, cheio de coisas que falam dos nossos ancestrais, né? Se eu quiser, já pensei muito sobre isso, porque eu gostaria de saber qual é a minha ascendência, de qual país os meus antepassados vieram, né? Será que era lá na Nigéria? Será que... Não sei. Isso eu vou ter uma dificuldade absurda comparada a um descendente europeu. Então tem muita coisa que foi arrancada. E com isso o Brasil tentou o embranquecimento, tentou a todo custo tirar o que se dizia a respeito do negro. Não só do negro, mas como os povos indígenas que já estavam aqui, né? Que pior ainda, já estavam aqui, eles queriam tirar tudo, acabar com tudo e deixar o Brasil dentro de um modelo eurocêntrico. E aí, dentro disso, muitos de nós foram condicionados a desprezar tudo que se diz respeito a nós e querer, desejar o que eu chamo de autoextermínio, porque quando você pensa em um creme para clarear a pele, um alisante de cabelo, afinar o nariz,
a todo custo tá ali sendo enfiado na nossa cabeça que o que é da gente, o que é negro, o que não é bonito, não é bom, né? Não presta. E aí eu fiz parte disso, eu cresci com isso e agora eu tô desconstruindo e tô aprendendo. Isso desde um tempo, eu acho que desde quando eu comecei o meu primeiro processo terapêutico, que eu ainda tava na faculdade, sabe? E aí, hoje, no começo foi difícil, né? Porque daí a gente começa a ter insights, a reviver muita coisa que a gente já passou, consegue nomear o que a gente passou, falar assim, ó, isso daqui foi racismo, isso daqui foi preconceito, isso daqui, né, foi abuso, e entender, quando a gente começa esse processo, não é um processo fácil, é um processo um pouco doloroso. Mas aí, agora eu consigo admirar, ver beleza em tudo que se diz respeito aos meus ancestrais, aos meus antepassados, né? A minha cultura, a religiosidade. No candomblé, uma das coisas que foram retiradas e que agora a gente tem contato é a língua, né? O Yorubá, por exemplo, que tem essa tentativa de estar presente nos orins, que são as cantigas, né? Nas rezas, nas aduras, e é um ambiente que está proporcionando fazer esse resgate e está me empoderando de quem eu sou. O podcast, ele foi importante para esse processo também. E é uma coisa que eu tô curtindo bastante. Tá sendo muito legal. É importante porque as pessoas que se dão o luxo de ouvir os episódios do Podfans até o final são pessoas que estão interessadas em ouvir isso. Tanto que o que ouviram nos outros episódios, e eu tenho certeza que essas pessoas que ouviram vão entender essa mensagem. E eu acho que para hoje o que eu queria compartilhar com vocês é isso, falar da nossa experiência. Acabei falando muito mais que vocês, né? É normal, né? Por isso que eu não apareço, porque eu não sou de falar. Eu gosto A de gente fica editar. atrás das câmeras, assim. Editar é o que eu faço. Editar é o que eu farei. Não, eu gosto mais da parte de edição, eu acho mais interessante. Assim, de coração, agradecer a todos que estão acompanhando, que estão assistindo, que, né? Para mim é muito importante. Quero agradecer as pessoas que aceitaram o convite para participar. E além dessas pessoas, as pessoas que ajudaram também para que fosse impossível acontecer o negócio, né? Além na Roça, quando a gente foi gravar, o pessoal que estava lá colaborou também. Na base da ameaça. Depois do grito Não. que o pai deu. Não, é mentira. Foi colaboração voluntária. Quando a gente foi gravar lá na casa do pai Robson, a mãe Angélica ajudou. O pessoal. Tem mais gente também envolvida, além das pessoas que estiveram à frente das câmeras, né? E quero muito agradecer a vocês também por ter aceitado e topado essa ideia comigo e por estarem sempre me apoiando nisso, que é muito importante pra mim. Então eu sou muito grata por tudo. Um ano que eu tenho muito a agradecer. E deixo aqui o meu muito obrigada a todos, né? Quero desejar boas festas para todo mundo, um Feliz Natal e um ano novo próspero, com bastante saúde, bastante dinheiro que nós estamos precisando, né? Com muita fartura, mesa farta e muitos momentos bons, muito momento alegre e muita coisa boa para todo mundo, né? O que a gente quer, que os orixás nos cubra com tudo de bom e tudo de justo. Então, meu muito obrigado e continue nos acompanhando, que logo no comecinho do ano que vem tem mais. A gente volta aí arrasando. Lindos e maravilhosos. Não, era só isso mesmo. Pra quem ficou, eu quero desejar também um excelente final de ano. Esse episódio ele tá indo no ar no finalzinho do mês, né? Mas no meio do mês. Mas eu desejo boas festas e que o ano novo seja novo. Que haja mais paciência, menos ansiedade, né? Que as pessoas possam se tratar, entender que isso é necessário para que a gente viva bem. O bem-estar também é mental e a gente precisa trabalhar isso. Então eu desejo que o ano novo seja de novas ideias, né?
E muita terapia. Muita terapia. Façam Não promovendo o contato da Cris como psicóloga, mas tratem da mente, porque a mente, ela, sem ela, a gente não faz nada, Com né? ela doente, o corpo todo adoece, né? É. Tudo desanda, então a gente precisa se cuidar sempre. E a gente fica louco se a gente não cuida da mente. Então ninguém quer enlouquecer, né? Porque a gente dá um ataque de loucura. Eu fico aquilo- louco às vezes, mas a gente se, né? Louco já basta. É. Perto, então. Tratar da A gente mente. tem que ficar só. Então tá bom, gente. Foi isso. Muito obrigada de novo. Nossa, agradeci bastante, mas é que eu tô muito grata. Realmente tô muito grata por tudo que foi o ano que teve tudo isso, né? Que a gente falou. E que tudo isso sirva de aprendizado pra gente. Que a gente possa crescer com tudo isso. Porque com certeza quem sobreviveu mais forte está. Com certeza. Com certeza. Se estamos vivos até aqui, se estamos em pé, né? A gente tá mais forte. Vamos usar isso tudo que a gente aprendeu a nosso favor, né? Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio, até o ano que vem e tudo de bom pra vocês.